Agora eu vou conversar um pouquinho com a Ana Flávia, que a gente aí acabou se encontrando, se conhecendo bastante pelo LinkedIn. Ana Flávia, de imediato eu já te pergunto o seguinte: essa questão de gestão de reputação e gestão de crises, às vezes as pessoas não entendem muito que é importante trabalhar a reputação de uma organização ou de uma pessoa, inclusive como uma prevenção às crises, né? Como é que é esse olhar? Você que tem uma grande experiência com grandes organizações aí, o que você nos diz sobre isso? Primeiro, eu agradeço pelo convite e pela pergunta, porque eu gosto bastante de falar sobre esse tema. De fato, o tema reputação e o tema crise, eles são completamente conectados. A gente diz que leva muitos anos para uma empresa, para uma organização, para uma pessoa criar uma boa reputação, mas em poucos momentos ela pode ser destruída se acontecer uma crise que venha a afetar a imagem dessa empresa ou dessa pessoa, né? E o que a gente diz é que a reputação, ela é como se fosse um colchão. Então você vai aumentando esse colchão, deixa esse colchão bem fofo. Se um dia a sua marca vier a sofrer uma crise, mas o seu colchão for um colchão bem forte, você tende a suavizar essa queda. E essa queda dura menos tempo, ela é mais branda, porque as pessoas te defendem, não é verdade? Eu já trabalhei com grandes marcas e mesmo diante de crises de imagem, o que a gente percebia? Que elas retornavam à normalidade muito mais rápido, porque ela tinha defensores que diziam jamais isso ia acontecer com essa marca, isso não pode ser verdade, eu amo essa marca, não é? Então ela criando esse colchão reputacional, quando acontece uma crise, fica mais tranquilo de resolver, o que não quer dizer que seja necessariamente, né, o salvador da pátria, né? Porque a depender de como for essa crise, vão acontecer arranhões, perdas vão acontecer, porque é muito difícil que uma marca saia ilesa de uma crise. Então, não quer dizer que ela tendo uma ótima reputação, ela está salvaguardada das crises, né, e que vai sair sem nenhuma consequência negativa. Não. As crises sempre trazem consequências negativas, mas seguramente marcas com forte reputação vão ter mais ferramentas e mais força para lutar contra elas. Pois é, aí você falou várias coisas interessantes. Tem um colchão, ou seja, tem uma base bem sólida, construída, né? Agora fala um pouquinho aí como é que se cria, o que que dá para fazer uma organização ou uma pessoa popular, um influencer, como se diz Sim. hoje, como é que ele constrói essa reputação na condição de colchão de prevenção de crise ou para Sim. amenizar o impacto, vamos dizer assim, das crises? É. A reputação, como dizem os acadêmicos, ela é um construto, né? O que é isso? Ela é composta por diversas dimensões que fazem com que, no conjunto, uma marca, uma pessoa tenha uma boa reputação. Então, primeiro é importante a gente entender o que é ter uma boa reputação, né? E eu gosto de resumir numa frase muito simples, que é o quanto você, como marca, e aí seja você uma pessoa, né, uma marca de um produto, enfim, é reconhecido pelos públicos que giram em torno de você, ou seja, o quanto você é bom, admirado, respeitado pelo que você é. Isso vai gerar uma boa reputação. Mas, como eu disse, é um conceito bastante complexo e que depende de uma série de variáveis. Antigamente, bastava para uma marca, por exemplo, oferecer um bom produto para ela gerar uma boa reputação. Hoje, isso não é mais suficiente, porque o consumidor e os públicos em geral, eles amadureceram muito nas últimas décadas e eles exigem muito mais das marcas do que exigiam antes. Então, só para dar um exemplo, né, você deve conhecer o Reputation Institute, um instituto internacional que trata de Sim. reputação. Eles dividem as reputações, desculpa, as dimensões de uma reputação em 7 dimensões. Né? A primeira delas, se você é uma marca sólida financeiramente, ou seja, se você tem uma boa solidez para não mandar seus funcionários embora, para pagar os seus fornecedores, não é? Se você vai pagar os seus bancos onde você provavelmente pegou os seus empréstimos. Então, tem muitos públicos que, para eles, é muito importante saber o quão sólida financeiramente você é.
bons produtos e bons serviços continuam sendo uma dimensão muito Claro. importante, porque é o básico que você precisa oferecer, não apenas um produto de qualidade, mas um bom serviço de atendimento, de entrega, etc. Muitas crises vêm daí, inclusive, do atendimento. Uma outra variável que é muito importante é a inovação, porque as pessoas esperam que as marcas elas se atualizem, estejam sempre inovando, criando, não necessariamente inovações tecnológicas, mas acompanhando as tendências dos seus públicos, dos seus consumidores. Uma outra dimensão extremamente relevante hoje em dia é o ambiente de trabalho, ou seja, como esta marca ou essas pessoas, né, lidam com seus colaboradores, se dão espaço para eles, se existe meritocracia naquela organização, ou é uma organização que fala, por exemplo, que não vai demitir, que está a favor da manutenção dos empregos, e aí demite um monte de gente por e-mail, que não tem nenhum cuidado, não é, com o Andou seu colaborador. acontecendo isso por aí, né? É, exatamente, exatamente. Ou seja, ela tem que, o que ela fala externamente tem que estar coerente com as atitudes dela, com seus próprios colaboradores, a começar por eles. Um outro aspecto que cada vez mais tem sido avaliado é a questão da governança corporativa, ou seja, o quanto esta empresa é ética, né, tem códigos de conduta que são respeitados, que são valorizados dentro da organização, se tem canal de denúncia, uma série de outros aspectos relacionados aí à governança. Um outro também que ganhou muita importância esses tempos foi a questão da sustentabilidade, ou seja, o quanto essa empresa ela se preocupa com o meio ambiente, não apenas com o meio ambiente, mas com a sociedade como um todo. E a gente tem visto, principalmente durante a pandemia, uma valorização muito grande dessa dimensão, ou seja, as pessoas estão valorizando muito as empresas que estão preocupadas mais do que com o seu próprio negócio, mas com a sociedade, não é, com o país, com o bem de todos nesse momento tão crítico. E, por fim, a liderança. Uma empresa que tem uma liderança ativa, como a gente viu agora também durante a pandemia, líderes que acabaram se destacando e até encabeçando outras causas que vão muito além da organização, trazem uma reputação muito forte para a organização e a gente viu o resultado disso, como, por exemplo, a questão do Magazine Luiza, pela força da Luiza Trajano, pelas causas que ela defende, como o Magazine Luiza cresceu durante a pandemia em reputação e também financeiramente, sem dúvida. Interessante, né, o que você vai falando, Ana Flávia, porque realmente a gente percebe então que essa construção da reputação, ela não é um detalhe, né? E ela também é um processo que envolve uma série de áreas, né? Então não é um trabalho só, digamos assim, comunicacional, ele é um trabalho de diferentes áreas do conhecimento, né? Então a comunicação precisa estar atenta a isso, né? Os profissionais de comunicação, os líderes precisam entender que é um trabalho conjunto, né? Integrado, multifatorial, multiprofissional, multi tudo, né? Isso é Sem importante, dúvida, né? sem dúvida. A comunicação ela é a ponta, mas se você não tiver uma boa estrutura por trás que realmente faça aquilo, você vai comunicar o quê? Não é verdade? As pessoas elas sabem quando aquilo é verdade e quando aquilo parece só uma frase bonita na comunicação. Então, a comunicação ela precisa ter contexto, ela precisa ter realmente uma substância ali por trás e aí ela vai fazer o seu trabalho. Então, sem dúvida, ela é multidisciplinar, ela depende de RH, depende de jurídico, depende, né, da área de compliance, depende da postura dos seus líderes dentro da organização, o quanto aqueles colaboradores também estão, vamos dizer, agindo de acordo com o que a empresa espera deles. Então, é uma série de fatores e qualquer elo que é quebrado dentro desses fatores se torna uma vulnerabilidade para um processo de crise. Pois é, você falou uma coisa interessante. Desenvolve um pouquinho essa ideia, qualquer elo, porque às vezes o colaborador, o líder, ou aquele líder que está num nível intermediário pensa, eu não sou o presidente, também não sou o funcionário mais básico, mas eu estou no meio. Sou um gerente intermediário, um coordenador, um supervisor. Não tenho que me preocupar muito. Mas ele também ajuda a dar um empurrãozinho favorável ou não para a reputação por conseguinte, a questão da gestão de crise também, mais na frente, né? Demais, sem dúvida, porque o colaborador é o primeiro a falar da sua empresa e a falar bem e a falar mal. Então, eu me lembro, certa vez, há muitos anos atrás, eu tinha um colega de pós-graduação que trabalhava num plano de saúde.
E eu morava num bairro onde tinha uma estrutura bem grande, um prédio bem grande desse plano de saúde, com um helicóptero em cima. E eu lembro que eu falei para ele, nossa, deve ser demais trabalhar nesse plano de saúde, né? Olha só, vocês têm até helicóptero ali naquela unidade perto da minha casa. Ele falou, isso é tudo marketing, lá é uma porcaria. Aí eu falei, como assim, né? Fiquei com uma imagem péssima do plano de saúde até hoje. Acabou com a reputação. De uma palavra que a pessoa que está lá dentro fala. E ao contrário, se você tem os funcionários falando bem da organização, falando como é bom trabalhar lá, como ele é respeitado, como a empresa valoriza o trabalho dos profissionais, é diferente. A gente fica com vontade até de trabalhar com eles, de fornecer serviços. E assim é também com os fornecedores, com os credores, com os acionistas que eventualmente venham comprar ações, se for uma empresa de capital aberto. Que acionista ou investidor vai querer comprar ações de uma empresa cuja reputação em relação aos seus colaboradores é ruim? Então, essa é uma preocupação muito grande e cada colaborador conta, Felipe. Isso é importante, isso que você falou, eu sou ali da média gerência, ou eu sou do chão de fábrica, ninguém está nem me vendo. A gente tem visto que na era digital, com as redes sociais, isso acabou. Então, não existe mais aquilo, só os porta-vozes falam, então vamos treinar os porta-vozes para eles falarem a coisa certa, porque aí a gente não vai ter crise, porque hoje qualquer colaborador é um porta-voz. Mesmo que não formalizado, né? Ele é um porta-voz, porque se ele está nas redes sociais e ele representa uma organização, mesmo que ele não esteja de crachá, mesmo que não esteja escrito na rede social, eu trabalho na empresa tal, as pessoas o reconhecem. E quantas pessoas a gente já viu sendo demitidas, inclusive essa semana, que trabalhavam numa organização, tiveram uma atitude que não foi bem vista nas redes sociais, que foi criticada, e eles perderam o seu emprego. Eles não estavam ali falando da empresa, mas eles estavam tendo uma atitude que a empresa entendia que não ia ao encontro dos seus valores. Se tornava incompatível, né? Se tornava incompatível com seus valores. E a própria empresa foi criticada nas redes sociais e foi cobrada no sentido como você pode manter um colaborador que tem essa atitude, que desrespeita um policial, que é arrogante, que não respeita o isolamento social. A gente viu agora um desembargador mais recentemente também com esse problema, não é? Então, o que a gente vê desde o desembargador até o funcionário menos graduado, ele é um representante da organização. Então, é muito importante que a empresa tenha também essa percepção para ensinar esse colaborador o que ela espera dele, porque também acontece muitas vezes que a empresa vai lá e demite, para não ficar mal para a imagem dela. E ela fala, não, eu estava de acordo com o nosso código de ética. Ok, mas quando esse código de ética foi comunicado para esse colaborador? Foi no dia que ele entrou, que ele assinou uma montanha de papéis? E algumas nem tem. Então, mas às vezes eles entregam, né, um calhamaço de papel para o colaborador assinar quando ele entra, ele assina tudo sem ler, porque geralmente tem pouco tempo, e aí nunca mais é falado nada. E aí espera que esse colaborador haja de acordo com uma série de diretrizes ou com um bom senso que não existe. Então, é muito importante que a empresa também tenha o seu papel de educação desse colaborador, de explicar para ele de forma simples e contínua o que ela espera dele e o que ela não tolera. Isso é muito importante. Aí o colaborador vai ter uma melhor noção. Então isso eu não posso fazer. Isso é um pouquinho, né, arriscado. Aqui eu vou me arriscar. E tudo bem, porque a empresa não pode proibir que o colaborador diga determinadas coisas. Você vai lá no LinkedIn e você coloca uma opinião, por exemplo, política. A empresa não pode permitir, mas vamos supor que essa empresa esteja muito engajada com outro partido de oposição àquele que você mencionou. Você está sujeito a algum risco? Sim. Você pode querer assumir esse risco? Claro, claro. Né? Você pode ter problemas na empresa? Sim. São consequências, né? São consequências. Então, também a pessoa hoje, ela também precisa ter esse esclarecimento. Ela não é mais só um indivíduo no mundo. Ela está conectada, ela representa as marcas, ela representa muitas vezes até os seus parentes, as pessoas próximas com quem elas se relacionam. Então, quando ela fala alguma coisa nas redes sociais, ela tem que ter bastante cuidado e convicção de que aquela fala pode trazer consequências. A internet não é uma terra de ninguém, né? Sim. Não é uma terra sem lei. Eu vou lá, falo no Twitter, xingo
o artista, xingo o jogador de futebol, xingo o repórter, isso para mim tudo bem. Não, porque aquilo pode ter consequências. Agora, mesmo assim eu quero fazer? Ok, existe o livre-arbítrio. Ana Flávia, muita coisa ainda poderia ser dita e nós vamos fazer uma conversa ainda sobre isso. Eu gostei muito desses insights aí. Que bom. Obrigado aí pelo seu tempo, por compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua visão aí sobre esse assunto que é tão importante para as organizações. A gente vai voltar a conversar, fazer um papo ainda sobre porta-vozes, essas questões aí. Achei muito interessante a gente continuar. Ótimo. Obrigadão mesmo, tá? Sucesso aí. Imagina, eu que agradeço e estou sempre disponível para falar sobre esse tema que eu amo tanto. Um abraço a todos.